Meu nome é Tiago, tenho 28 anos e trabalho como recepcionista noturno num hospital particular há 2 anos. Escolhi o turno da madrugada porque estou terminando a faculdade de enfermagem durante o dia e preciso de um emprego que me dê flexibilidade para estudar. Moro sozinho num apartamento pequeno que minha mãe me ajuda a pagar e sonho em me formar logo para ter uma vida melhor. O hospital fica numa área central da cidade, mas à noite vira um lugar completamente diferente. Das 22 horas às 6 horas, sou responsável pela recepção do pronto-socorro, controlando a entrada de pacientes, visitantes e funcionários. É um trabalho que exige atenção constante, mas me dá tempo para revisar matérias quando o movimento está calmo. O que vou contar aconteceu na madrugada de 15 de abril, uma terça-feira que jamais vou esquecer. Eu estava estudando para a prova de anatomia quando uma mulher entrou no hospital por volta das 2h30. Ela era jovem, uns 25 anos, cabelos castanhos e usava um vestido floral amarelo. O que me chamou a atenção foi que ela estava descalça e caminhava muito devagar, como se estivesse em transe. Perguntei se ela precisava de ajuda, se estava passando mal. Ela me olhou com uns olhos vidrados, meio perdidos, e disse que queria ver o Dr. Henrique. Expliquei que não tínhamos nenhum Dr. Henrique no hospital, mas ela insistiu, repetindo o nome várias vezes. Ofereci para chamar o médico plantonista, mas ela balançou a cabeça e saiu andando pelo corredor. Fiquei preocupado e a segui. Ela entrou no elevador e apertou o botão do 4º andar, onde ficam os quartos particulares. Tentei acompanhá-la, mas o elevador já tinha subido. Liguei para a segurança interna e pedi para verificarem o 4º andar. O Robson, que fazia a ronda, disse que não viu ninguém pelos corredores. Voltei para a recepção pensando que ela devia ter encontrado alguém conhecido ou saído por outra entrada. Mas meia hora depois, recebi uma ligação da enfermeira do 4º andar, a Patrícia. Ela estava alterada, falando rápido. Disse que uma paciente do quarto 412 estava muito agitada, gritando que tinha uma mulher de vestido amarelo no quarto dela, mas não havia ninguém lá. Fui até o 4º andar para entender melhor. A paciente era uma senhora de uns 60 anos, internada para cirurgia na vesícula. Ela estava apavorada, apontando para o canto do quarto e repetindo que a mulher de amarelo estava ali parada, olhando para ela. Eu olhei, mas não vi nada. A Patrícia aplicou um calmante e a senhora acabou adormecendo. Descemos juntos no elevador e comentei com a Patrícia sobre a mulher que tinha visto na recepção. Ela ficou pálida e me perguntou se eu tinha certeza sobre o vestido amarelo. Confirmei. E ela me contou algo que me deixou gelado. 3 semanas atrás, uma paciente chamada Júlia havia morrido no quarto 412 após complicações numa cirurgia simples. Ela estava usando um vestido floral amarelo quando deu entrada no hospital. Senti um frio na barriga, mas tentei ser racional. Talvez fosse uma familiar da Júlia, alguém da família que ainda estava abalado com a perda. Perguntei a Patrícia se ela conhecia a família, mas ela disse que Júlia não tinha parentes próximos, apenas uma tia idosa que morava em outro estado. Voltei para a recepção e tentei focar nos estudos, mas não conseguia me concentrar. Por volta das 4h, ouvi passos no corredor que leva ao necrotério. Passos de alguém descalço, bem devagar. Levantei e fui verificar. O corredor estava vazio, mas havia pegadas molhadas no chão, como se alguém tivesse pisado em água. Segui as pegadas até a porta do necrotério. A porta estava entreaberta, o que era estranho porque ela fica sempre trancada. Empurrei devagar e acendi a luz. Dentro, tudo parecia normal. As gavetas refrigeradas estavam todas fechadas, mas senti um cheiro forte de formol misturado com algo doce, enjoativo. Foi quando percebi que uma das gavetas, a número 7, estava ligeiramente aberta.
uns 2 centímetros apenas, mas o suficiente para ver que estava vazia. Verifiquei a etiqueta, Júlia Santos, 2403, aguardando liberação. Meu coração disparou. Chamei a segurança imediatamente. O Robson chegou correndo e, quando viu a gaveta aberta, ficou branco como papel. Ele disse que tinha passado pelo necrotério há 1 hora e tudo estava normal. Ligamos para o supervisor de plantão, Dr. Menezes, que chegou 15 minutos depois, visivelmente irritado. Dr. Menezes explicou que o corpo de Júlia havia sido liberado para cremação na véspera e transferido para a funerária. A gaveta devia estar vazia mesmo, mas trancada. Alguém devia ter esquecido de trancar direito. Fez sentido, mas não explicava as pegadas molhadas nem a porta entreaberta. O resto da madrugada passou sem incidentes, mas eu não consegui estudar, nem dormir. Fiquei pensando na mulher de vestido amarelo, na paciente assustada, na gaveta vazia. Quando meu substituto chegou às 6 horas, eu estava exausto mentalmente. Cheguei em casa e tentei dormir, mas não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, via aquela mulher caminhando pelos corredores, descalça, com aquele olhar perdido. Decidi pesquisar sobre Júlia Santos na internet, tentando entender quem ela era. Encontrei o obituário publicado pelo hospital. Júlia Santos, 24 anos, auxiliar de enfermagem, havia morrido devido a complicações após uma apendicectomia. Deixava uma filha de 5 anos que ficou aos cuidados da avó materna. A foto mostrava uma mulher jovem, bonita, com cabelos castanhos e um sorriso doce. Era exatamente o rosto que eu tinha visto na recepção. Mas o pior ainda estava por vir. Continuei pesquisando e encontrei uma matéria no jornal local sobre o caso. Júlia havia procurado o hospital na madrugada de 23 de março, reclamando de fortes dores abdominais. Ela estava usando um vestido floral amarelo e chegou descalça, porque tinha saído correndo de casa com dor. O plantonista, Dr. Henrique Campos, diagnosticou apendicite e ela foi operada de emergência. A cirurgia transcorreu normalmente, mas, durante a recuperação, Júlia teve uma reação alérgica grave a um medicamento e entrou em parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la por mais de 1 hora, mas ela não resistiu. O Dr. Henrique ficou muito abalado com a perda, porque conhecia Júlia pessoalmente. Ela havia trabalhado no hospital como estagiária 2 anos antes. Meu sangue gelou quando li a última parte da matéria. A família de Júlia estava processando o hospital por negligência médica. Eles alegavam que o Dr. Henrique tinha prescrito um medicamento sem verificar as alergias da paciente no prontuário. O processo ainda estava correndo na justiça. 3 dias depois, recebi uma ligação da Patrícia durante meu plantão. Ela estava chorando, quase histérica. Disse que o Dr. Henrique havia sido encontrado morto em seu consultório particular. Aparentemente, ele tinha se suicidado com uma overdose de medicamentos. Deixou uma carta pedindo desculpas pela morte de Júlia e dizendo que não conseguia mais viver com o peso da culpa. A carta mencionava que ele vinha tendo visões de Júlia há semanas, que ela aparecia em seus sonhos e até durante o dia, sempre usando o mesmo vestido amarelo da noite em que morreu. Dizia que ela não o deixava em paz, que ficava olhando para ele com aqueles olhos tristes, cobrando uma explicação que ele não conseguia dar. Nunca mais vi a mulher de vestido amarelo no hospital. Mas às vezes, quando o movimento está calmo, durante a madrugada ouço passos descalços no corredor. Passos lentos, como de alguém que está procurando algo. Ou alguém. Me formei em enfermagem mês passado e já estou trabalhando em outro hospital. Mas sempre que atendo uma paciente jovem, principalmente se ela chega descalça e assustada, meu coração dispara. Porque aprendi que alguns erros não têm perdão e que a culpa pode ser um peso mortal. Júlia Santos tinha toda uma vida pela frente, uma filha pequena que agora crescerá sem a mãe.
E tudo por causa de um erro médico que poderia ter sido evitado com mais cuidado e atenção. Essa é a parte mais assustadora de toda essa história. Saber que tragédias assim acontecem todos os dias em hospitais do mundo inteiro por pura negligência humana. Meu nome é Tiago Almeida, tenho 38 anos e trabalho como mecânico numa oficina de carros na periferia de Recife. Não é o tipo de vida que imaginei quando era moleque. Eu queria ser jogador de futebol, como todo garoto do bairro. Mas a realidade bateu cedo. Aos 17, precisei largar a escola para ajudar em casa depois que meu pai ficou doente. Hoje, vivo com minha mãe, Dona Lúcia, e meu irmão mais novo, Gabriel, que está tentando entrar na faculdade de engenharia. Minha rotina é pesada. Acordo às 6 horas, tomo um café preto, pego o ônibus lotado e passo o dia na oficina, consertando motores, trocando pneus e lidando com clientes que nunca ficam satisfeitos. Meu sonho? Talvez comprar uma moto nova e viajar pelo Nordeste sem hora para voltar. Mas entre as contas e o aluguel, isso parece mais uma fantasia. Sou um cara comum, com medos comuns. Não dar conta da família, ficar sem trabalho, decepcionar quem depende de mim. Mas depois daquela noite, há uns 2 anos, um medo novo se instalou. Um medo que não explica, que não faz sentido, mas que ainda me acorda suando frio. A oficina onde trabalho, a Autopeças São José, é um galpão velho com paredes descascadas e um cheiro eterno de óleo e borracha queimada. Durante o dia, é um caos. Motores rugindo, rádio no último volume, clientes gritando. À noite, tudo muda. O dono, seu Marcos, me ofereceu um extra para fazer o turno da madrugada algumas vezes por mês, consertando carros que precisam ser entregues no dia seguinte. Não é todo mundo que topa porque o bairro não é dos melhores, mas o dinheiro faz diferença. Eu começava às 22 horas e saía às 6 horas sozinho, com uma lanterna de cabeça, minhas ferramentas e um radinho para me fazer companhia. Era tranquilo, na maioria das vezes. Até aquela noite de agosto, era uma quarta-feira, e o calor estava insuportável, mesmo de madrugada. O ar parecia grudar na pele, e o ventilador da oficina só espalhava poeira. Eu estava trabalhando num Uno 2008, trocando a correia dentada com o rádio tocando um forró baixinho. Por volta da meia-noite, terminei o serviço e fui anotar no caderno de registros, que ficava numa mesinha perto da entrada. Foi quando percebi que a luz da rua, que sempre ilumina a frente da oficina, estava apagada. Não era incomum. Os postes do bairro vivem pifando. Mas algo naquela escuridão me deixou inquieto. Peguei a lanterna e apontei para o portão de ferro. Tudo trancado, como deveria estar, mas do outro lado vi um movimento rápido, como se alguém tivesse passado correndo. Meu coração deu um salto, mas pensei, deve ser um cachorro ou algum bêbado voltando do bar. Voltei para o carro, mas não conseguia me concentrar. O silêncio parecia mais pesado, e o forró no rádio começou a falhar, como se a frequência estivesse com interferência. Aumentei o volume, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Foi aí que ouvi um barulho. Não era alto, mas era claro. Um clique metálico, como se uma ferramenta tivesse caído no chão. O som veio do fundo da oficina, onde guardamos as peças sobressalentes, filtros, velas, coisas assim. Peguei a lanterna e fui verificar com o estômago embrulhado. "Quem tá aí?" Chamei, tentando soar firme, mas minha voz saiu tremida. Nada. Só o eco do meu grito e o zumbido do ventilador. No canto do galpão, vi uma chave inglesa no chão. Não era uma das minhas, e eu sabia que não tinha deixado nada ali. O estranho era a posição. Ela estava perfeitamente alinhada com a parede, como se alguém a tivesse colocado de propósito. Tentei me convencer de que um dos mecânicos do turno diurno tinha esquecido, mas algo não batia. A oficina é bagunçada, mas a gente não deixa ferramentas jogadas assim. Peguei a chave e voltei para o Uno.
com a nuca arrepiada, como se alguém estivesse me encarando. Às 2 fiz uma pausa para tomar um café da garrafa térmica. Sentei na cadeira de plástico ao lado da mesinha e chequei o celular. Tinha uma mensagem da minha mãe perguntando se eu estava bem. Respondi rápido dizendo que estava tudo certo, mas não estava. O rádio que eu tinha deixado ligado começou a chiar de novo. Dessa vez o som era diferente. Não era só estática, mas algo que parecia uma voz, baixa, arrastada, como se alguém estivesse falando muito devagar. Aumentei o volume, tentando entender, mas o chiado parou de repente e a música voltou. Meu coração estava disparado e eu comecei a me questionar se valia a pena ficar ali pelo extra de R$ 200. Decidi fazer uma ronda pela oficina, só para me acalmar. Peguei a lanterna e caminhei pelos corredores de prateleiras, checando as portas e as janelas. Tudo trancado. Mas, quando cheguei ao canto onde ficam os pneus empilhados, vi algo que me fez parar. Havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Não eram marcas de sapato, mas sulcos fundos, como se uma peça grande tivesse sido puxada. Segui as marcas com a lanterna, e elas levavam até uma pilha de pneus velhos, daqueles que a gente guarda para vender como sucata. No topo da pilha havia uma mancha escura, úmida, que brilhava sob a luz. Toquei com a ponta do dedo. Era pegajoso, com um cheiro forte, como óleo misturado com algo podre. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha invadido a oficina. Peguei o celular para ligar para o seu Marcos, mas não tinha sinal. Estranho, porque o sinal ali nunca falhava. Tentei o rádio da oficina, aquele que usamos para falar com o segurança da rua, mas só saía chiado. Foi aí que ouvi outro som. Um baque, como se algo pesado tivesse caído no chão, vindo da área dos compressores. Corri para lá com o cacetete que o seu Marcos me deu, embora nunca tivesse usado. No caminho, tropecei numa mangueira de ar e quase caí. Quando levantei a lanterna, vi que não era uma mangueira. Era um cinto de couro velho, com a fivela enferrujada, jogado no meio do corredor. Eu nunca tinha visto aquele cinto antes. Cheguei aos compressores, e o silêncio era tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. Não tinha nada fora do lugar, mas o ar parecia mais frio, como se eu estivesse num freezer. Foi então que ouvi um sussurro. Não era no rádio. Não era na minha cabeça, era real, vindo de algum lugar atrás de mim. Era baixo, quase inaudível, mas parecia dizer meu nome. Tiago. Virei a lanterna tão rápido que quase a derrubei. Nada. Só as prateleiras, os pneus, o chão sujo de óleo. Mas o sussurro veio de novo, dessa vez mais perto. Tiago, aqui. Minha boca ficou seca e minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar numa prateleira. Corri de volta para a entrada da oficina com o coração na garganta. Tranquei a porta da salinha onde ficava o caderno de registros e me sentei, tentando respirar. O rádio estava desligado. Eu tinha certeza de que não tinha mexido nele. Peguei o celular de novo e agora tinha sinal. Liguei para o seu Marcos, mas caiu na caixa postal. Mandei uma mensagem. Patrão, tem algo errado aqui, vou embora. Mas eu sabia que não podia simplesmente largar o turno. Se eu saísse, podia perder o emprego e a gente precisava do dinheiro. Às 4 horas, decidi fazer mais uma ronda, porque ficar parado estava me deixando louco. Peguei a lanterna, o cacetete e um pé de cabra que achei na bancada. Caminhei devagar, iluminando cada canto. Quando cheguei ao fundo da oficina, onde guardamos os carros que estão esperando peças, vi algo que me fez gelar. Um dos carros, um Gol prata que estava lá há semanas, tinha o capô aberto. Eu tinha certeza de que ele estava fechado quando comecei o turno. Aproximei-me com o pé de cabra levantado e vi que o motor estava coberto por aquela mesma substância pegajosa e fétida que eu tinha encontrado nos pneus. Mas o pior não era isso. No capô, escrito com o dedo naquela gosma, estava meu nome, Tiago. Não sei como não desmaiei. Joguei o pé de cabra no chão e corri para a salinha. Tranquei a porta,
Peguei minhas coisas e fiquei lá, olhando para o relógio, contando os minutos até as 6 horas. Cada barulho, o vento, o estalo do metal esfriando, o zumbido do ventilador, parecia um aviso. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo ou alguém sabia exatamente quem eu era. Às 5h50, ouvi um som que nunca vou esquecer. Um arranhão lento, como unhas raspando no portão de ferro. Não era rápido, não era aleatório. Era deliberado, como se estivesse me chamando. Quando o segurança do turno da manhã chegou, às 6h, eu já estava com a mochila nas costas, pronto para sair. Não contei nada para o cara, só disse que precisava ir embora. No caminho de casa, no ônibus, não consegui parar de tremer. Contei para o seu Marcos o que aconteceu, mas ele riu. Disse que eu devia ter imaginado coisas por causa do cansaço. Mostrei as fotos que tirei do capô com meu nome escrito, mas ele disse que podia ser algum funcionário brincando. Eu sabia que não era. Aquela substância, aquele cheiro, aquele cinto, nada daquilo fazia sentido. Nunca mais aceitei o turno da madrugada. Pedi demissão 1 mês depois e hoje trabalho numa outra oficina só durante o dia. Não contei para minha mãe nem para o Gabriel, porque não quero que pensem que estou louco. Mas às vezes, quando estou sozinho, sinto aquele frio na nuca de novo, como se algo ainda estivesse me observando. E no fundo da minha mochila, guardei aquele cinto que encontrei. Não sei por quê. Talvez porque, no fundo, sei que ele não estava lá por acaso. Meu nome é Juliana Andrade. Tenho 28 anos e trabalho há 2 anos como vigilante noturna em um prédio comercial desativado no centro da cidade. Cresci num bairro tranquilo, com minha mãe professora e meu pai mecânico, ambos atentos a cada sinal de insegurança. Mesmo assim, nunca imaginei que tantas noites depois me encontraria em meio a um cenário frio e opressor, cercada apenas por lâmpadas fluorescentes piscando e corredores vazios. Antes de conseguir esta vaga, trabalhava durante o dia como recepcionista em uma clínica odontológica, mas precisava complementar a renda para ajudar no aluguel do pequeno apartamento onde moro com meu marido, Matheus, e nossa filha de 3 anos, Lara. Quando soube da oportunidade de vigia noturna, hesitei. A ideia de ficar sozinha num prédio abandonado transformava a imagem em algo incômodo. Mas o salário era melhor e eu precisava daquela segurança financeira para o próximo semestre da faculdade. Minha rotina nos primeiros meses era quase mecânica. Chegava às 9h30 da noite, vestia meu uniforme cinza escuro com faixas refletivas e conferia se todas as portas principais estavam trancadas. Ligava as câmeras de segurança. Fazia questão de verificar cada ângulo, do estacionamento vazio às portas blindadas que só abriam com a chave eletrônica. No térreo havia 2 máquinas que emitiam café instantâneo, e eu aprendia a diferenciar cada marca de pó, cada grau de torra. Comia sanduíches pré-cozidos e biscoitos salgados, e tentava manter o corpo acordado para não cochilar durante as rondas. Dormia 3 horas num colchão inflável ao lado da sala de monitoramento. A manta era velha, mas difícil de dispensar. Às 6 da manhã, imprimia relatórios, fazia anotações detalhadas em um caderno de capa preta e entregava a chave ao segurança do turno da manhã. Voltava para casa exausta, mas aliviada por ver o sorriso de Lara correndo em minha direção quando eu chegava. Porém, algo mudou numa terça-feira chuvosa. Eram quase meia-noite quando, ao revisar a câmera do 5º andar, notei que a porta lateral, normalmente fechada com tranca automática, estava entreaberta. Senti um calafrio do pescoço até a ponta dos dedos. Desliguei o monitor e caminhei em direção à escada de serviço, a lanterna pendurada no cinto, iluminando o piso de cerâmica com um feixe estreito. Cada passo ecoava como um trovejar e meus sentidos se agudizavam. Consegui sentir até o cheiro de tinta seca misturado ao aroma de mofo.
Quando abri a porta, encontrei marcas de pegadas molhadas. Alguém havia trazido água e barro para dentro. Comparei aquelas marcas com minhas próprias botas e percebi que eram maiores, provavelmente de um corpo masculino. Tranquei a porta, a mão tremendo tanto que quase deixei a lanterna cair. Voltei à sala de monitoramento, mas não vi nada. O corredor permanecia silencioso e vazio. Até o ar-condicionado parecia hesitar em funcionar. A lâmpada acima da minha cabeça começou a piscar, dando lugar a uma escuridão intermitente que fazia meu estômago revirar. O pulso disparado tentava me convencer de que se tratava apenas de uma falha elétrica, mas o medo crescia e tomava meu pensamento. Passei o resto da noite alternando entre café quente, que parecia queimar meus lábios, e olhares rápidos para as telas, buscando qualquer sinal de vida alheia. Na noite seguinte, às 2 da manhã, ouvi um estrondo vindo do 7º andar, um baque seco, como se algo pesado tivesse sido atirado contra a parede. Agarrei a lanterna, o rádio e um canivete de emergência que carregava sempre preso à cintura. Subi pelas escadas colada à parede, cada degrau de metal reverberando sob meus pés. Quando cheguei ao 7º lance, encontrei um extintor de incêndio amassado, com respingos de tinta preta e vermelha espalhados pelo chão. Acredito que tenha sido derrubado por alguém, talvez na pressa. Passei a mão na lateral da parede e senti pequenas fissuras na tinta, testemunhas silenciosas de que não estava sozinha ali. Seguindo as manchas de tinta, desci até o 6º andar. O corredor, apenas iluminado por uma luz de emergência amarelada, parecia ainda mais estreito. O cheiro de umidade me atingiu com força e meus pés escorregaram em algo líquido, possivelmente água misturada com tinta que escorrera do extintor. Meu corpo se contraiu, mas avancei. Cada passo fazia meu coração bater com força e eu quase podia ouvir o eco dele no silêncio profundo. Cheguei à sala de monitoramento improvisada com caixas empilhadas ao lado de uma mesa velha. Liguei o rádio pedindo apoio, mas só ouvi o som monótono de estática e depois o aviso de que não havia ninguém disponível para chegar naquele momento. Decidi ligar para Mateus, mas achei que seria inútil. Ele estaria dormindo, preocupado se eu não aparecesse para ajudar a arrumar Lara antes de ir à escola. Desliguei o telefone sem sequer ver se havia sinal. Olhei para as câmeras e notei algo se movendo rapidamente no corredor do 4º andar. Um vulto pálido que sumiu tão rápido quanto apareceu. Pisquei várias vezes, tentando me convencer de que era reflexo da tela, mas não era. Respirei fundo e tomei coragem. Entrei no elevador de serviço, apesar da escuridão interior. O elevador balançou levemente ao subir, as luzes piscando e meu coração martelando tão forte que achei que seria impossível alcançar o botão do 7º andar. Quando as portas se abriram, não havia ninguém. O corredor permanecia vazio, exceto por uma embalagem plástica amassada no chão. Caminhei devagar, sentindo o peso do silêncio. Ao me aproximar, notei pegadas de tênis misturadas a barro seco na lateral da parede. Alguém havia deixado um rastro intencional. Agachei-me e toquei o barro frio, ainda úmido, marcado recentemente. O sinal de que eu estava sendo vigiada se transformava em algo concreto. Corri de volta ao térreo, sentindo o cheiro de mofo e um leve resquício de tinta nas narinas. No monitor central, vi uma bolsa amassada em cima da mesa metálica, onde anotava minhas rondas. O suor escorria das minhas têmporas quando me aproximei. Abri a bolsa e encontrei um documento de identificação. Minha carteira de motorista, rasgada num canto com bilhetes de ônibus pendurados. Meu nome e endereço ainda estavam legíveis. Senti meu estômago se contrair, a respiração tornar-se ofegante. Então ouvi passos vindos da escada de incêndio, botas com sola dura ecoavam como um aviso mortal. Agarrei o canivete, meu corpo tremia de medo.
Corri até a sala de monitoramento, tranquei a porta e encostei meu corpo contra ela, ouvindo as batidas ressoarem como trovões. Em seguida, senti o vidro do monitor tremer. Algo bateu com tanta força que o monitor caiu e quebrou, deixando cacos espalhados no chão. O som cortou meu cérebro como uma lâmina gelada. Alguém tentava entrar. Um vulto se projetou através do vidro quebrado e consegui distinguir um homem de estatura mediana, vestindo um casaco escuro e capuz. Seu rosto estava coberto por uma máscara parcial de tecido, mas seus olhos frios e fixos eram o bastante para me paralisar. Ele ergueu o dedo indicador em direção à minha boca, num gesto mudo de silêncio, e sumiu tão rápido quanto apareceu. Fiquei ali, ajoelhada, trêmula, esperando que meu corpo recuperasse o controle. Quando as batidas cessaram, arrisquei um olhar pela fresta da porta. O corredor estava vazio, porém percebi que deixara um rastro de pegadas secas que desapareciam na escuridão do hall principal. Agarrei o rádio num impulso e, com a voz embargada, pedi socorro. Ninguém respondeu. Fui então até a porta principal. Tranquei-a com a chave reserva e adicionei 2 cadeados extras. Sobre a maçaneta, encontrei um bilhete pregado. Sua família já sabe demais. Amanhã às 9. Meu coração parou com aquelas palavras. Na manhã seguinte, fui direto à delegacia com as mãos ainda tremendo. Mostrei tudo. As fotos das câmeras em que tentei registrar o vulto, a bolsa com minha carteira, o recado ameaçador. Os policiais anotaram cada detalhe, mas parecia acreditar apenas 50% do que eu contava. Disseram para eu mudar o contato telefônico e reforçar a segurança em casa, e prometeram patrulhamento no prédio. Eu me sentei na cadeira, dura, sentindo minhas pernas falharem. Saí da delegacia tomada por pavor, mas com a certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma.